Alô pessoal aí do oitavo ano, turma 801, 802, 803. Tá? Espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias. Na continuação desse isolamento social, né? A gente não está aguentando mais, né? Esperamos em Deus que possa terminar rápido. Hoje a gente vai continuar nossos estudos desse primeiro bimestre, entrando para a unidade 2 do nosso livro, que começa na página 46. Nós vamos falar sobre população mundial, tá? Os fluxos migratórios e os problemas urbanos da América Latina. A América Latina é o grande recorte desse oitavo ano de estudos de geografia, tá? Que é exatamente a parte do continente americano onde nós vivemos, né? Nós brasileiros. Na página 46 e 47 aparecem aqui, tá? Abaixo, os 4 percursos, os 4 capítulos da unidade 2. Nessa videoaula eu vou falar dos 2 primeiros, o percurso 5 e o percurso 6. O percurso 5 fala sobre dispersão da população mundial e migrações, tá? Deslocamentos, certo? No percurso 6, ainda dentro dessa videoaula, vou falar sobre população mundial, distribuição e dinâmica demográfica, como que é a distribuição da população pelo mundo, tá? Vocês podem dar uma olhadinha legal, né? Ainda na página 46 e 47, nesse mapa, tá? Porque ele mostra aí as principais rotas migratórias da América Latina dos anos 2010 a 2015 e os principais perigos enfrentados, né, pelos migrantes, por aqueles que se deslocam. Tá? Não sei se vocês se lembram, galera, no ano passado, né, houve, aliás, desde que Donald Trump entrou para a presidência dos Estados Unidos, tem havido muita polêmica em relação à entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Né? Trump, ele é muito protecionista em relação ao território, né, dos Estados Unidos. Ele não quer que entrem imigrantes lá. Então sempre aconteceram muitas situações envolvendo mexicanos, né, que querem entrar de maneira ilegal no país. Né? Trump falou de aumentar o muro, né, que serve de fronteira entre Estados Unidos e México. Houve aquela situação, né, triste dos guatemaltecos, né, aqueles habitantes lá de Guatemala, que viajaram milhares de quilômetros, né, em caminhões, né, em vários tipos de comboios, né, para entrar lá e na hora não puderam entrar, enfim. Né? Então, são situações bastante complexas que acontecem aqui na América Latina relacionadas a migrações, tá? Deslocamentos. Ó, esse da página 47 é o mapa da América Latina. Tá? Só para vocês recordarem aí o que é a América Latina. Ela começa aqui no México, tá? América Central, com as ilhas, né? Cuba, Haiti, Jamaica. E aí vem a América do Sul, onde nós estamos aqui, o Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul. Tá? Então isso é a América Latina. Certo, galera? Então, entrando aí para a página 48, a gente começa o percurso 5, né? O capítulo 5. Dispersão da população mundial e migrações. Tá? E então a gente tem aí um mapa, né, mundi, certo? Na página 48, esse mapa mundi aqui. Mas eu quero pedir que vocês tenham muito cuidado com ele, porque ele está invertido em relação ao normal que a gente, né, conhece dos mapas, certo? Vocês podem observar que a África está aqui, né? Ó, a África, certo? A Europa e a Ásia, a Oceania. Aí vem então as Américas, certo? O continente americano, né? Que a gente costuma ver o continente americano lá de cá, né? Nos mapas e tal. Então, presta atenção nisso aí. Por que está acontecendo isso? Tá? Porque o centro irradiador, né? Segundo os estudos da história, né? Segundo os estudos históricos, antropológicos, tá? Sociológicos, a população mundial ela começou
a se dispersar, a origem do ser humano foi na África. Da África é que se irradiou por todo o mundo. Tá? Há 160 mil anos atrás começaram os deslocamentos, certo? Então tudo começou aqui na África, da África que se irradiou para outros continentes. Tá? Aqui na América, por exemplo, tá? Fala-se de 35 mil anos, né? De 35 mil anos para cá. Tem aqui um nome aqui, Pedra Furada, bem aqui no território brasileiro, que é o nome do sítio arqueológico onde foi encontrado o vestígio mais antigo de presença humana nas Américas, tá? Cerca de 35 mil anos atrás, certo? Então começaram aí os deslocamentos. Na página 49, começa a falar aí dos tipos de migrações internas, né? Vocês vão descobrir aí o que são as migrações internacionais, as de caráter permanente, o que é migração interna, tá? Qual a diferença de emigrante para imigrante? Então vamos lá. Migrante é quem se desloca, tá? Quem está em viagem, em trajeto. Emigrante, quando ele sai do seu país. Imigrante, quando ele entra em algum país. Tá? Então, um brasileiro, quando sai daqui, ele é um emigrante. Quando ele entra na Rússia, ele é um imigrante brasileiro na Rússia, por exemplo. Certo? Se um russo sai do seu país, ele é um emigrante russo. Se ele entra no Brasil, ele se torna um imigrante russo no Brasil. Então, emigrar é sair, imigrar é entrar. E aí, você tem alguns tipos de imigrantes, certo? De migrantes, melhor dizendo. Você tem os imigrantes, propriamente dito, né? Que são os que entram. Você tem refugiados, são aqueles que estão buscando refúgio por algum motivo, né? Que aconteceu lá no seu país, guerra, perseguição religiosa, cultural e tal. E deslocados internos, né? São aqueles que ainda não conseguiram resolver as suas situações. Página 51 fala ali das causas dos movimentos migratórios, tá? Constrói uma história, eles relatam uma história do século XV para cá, né? Eles procuraram focar mais na Idade Moderna, né? Até os dias de hoje. Então, da página 51, certo? Em diante, tá? Até a página 53, conta-se aí a história das migrações, certo? Porque o foco aí é muito grande nesse período moderno, né? Porque quando aconteceram as grandes navegações, as descobertas dos novos continentes, etc. Tá? Página 54 fala do drama que está acontecendo agora no século XXI, dos refugiados e deslocados internos, né? Tem sido um tema aí de muitas reportagens na televisão, né? Vocês vão olhar as fotos aí, vocês vão perceber que alguma dessas fotos você já deve ter visto aí em reportagens, né? A situação triste dos africanos, dos asiáticos que se deslocam do seu país para outros por causa de guerra, né? Fugir das guerras, né? E alguns países abrem porta para eles, outros não. O percurso 6 começa na página 56 e ele vai falar sobre a distribuição da população mundial, tá? Como que ela está distribuída, e aí vocês vão perceber que tem até alguma semelhança com a maneira como a população se distribui aqui no Brasil, né? A gente estudou sobre isso no 7º ano. Então vocês vão recordar aí alguns termos que a gente aprendeu no 7º ano, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade. São números que influenciam muito no entendimento dessa dinâmica, tá? Demográfica, dinâmica populacional, tá? Do mundo. Na página 58 tem um mapa muito importante, um mapa mundi, né? Mostrando aí os 10 países mais populosos do mundo, e vocês vão perceber, né, que o Brasil, né, ele continua aí entre os países mais populosos do mundo, né, ocupando aí a 5ª posição, certo? De país mais populoso, certo? Do mundo, tá? As densidades demográficas, né? Densidade demográfica é a maneira como a população se distribui, né?
que é a densidade demográfica? São quantos habitantes existem por cada quilômetro quadrado, né, de uma determinada área, certo? Então aí aparece, né, a densidade demográfica mundial, mostra aí o mapa, né, com essa informação e depois os fatores, né, que influem nesse tipo de distribuição. A partir da página 61, entrando aí num aspecto um pouco mais socioeconômico, fala das desigualdades na dinâmica demográfica, como que ainda existe muita mortalidade infantil, né, que é o quanto de crianças que morrem, né, entre 0 e 1 ano de idade por ano. A esperança de vida média ao nascer nos países, né, tem aumentado em muitos países por causa das questões científicas, medicinais e tal, mas em muitos ainda continua bem baixa, né, por causa da degradação, da desigualdade, né, da fome, né, da pobreza, da miséria, certo? Então, isso é bem falado aí da página 61 e 62, certo? No estudo dirigido que eu estou enviando junto com essa videoaula para vocês, essa videoaula que eu acabei de dar equivale às perguntas 25 até a 37. Essas perguntas foram adaptadas das perguntas que já tem no próprio livro, certo? E as respostas vocês vão encontrar aqui, certo? Nessas páginas que eu acabei de explicar para vocês. Começando lá na página 48, indo aí até a página 65. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente manda para vocês também a videoaula referente aos percursos 7 e 8, fechando assim a matéria de geografia do primeiro bimestre. Tá? Deus abençoe vocês. Valeu!